Olá, boa tarde a todos e todas que estão acompanhando aqui a Semana Mundial do Investidor. Nós estamos muito honrados hoje de fazer parte dessa semana e nós aqui do Ibracon, junto com a CVM, nós vamos falar hoje sobre a auditoria independente no contexto das finanças sustentáveis. E quem está aqui com a gente hoje é o Madson de Guzmão Vasconcelos, que ele é gerente de normas de auditoria da CVM, e Valdir Coscodai, presidente do Ibracon. É um prazer recebê-los aqui. É isso aí, Ana, Coscodai, Madson, prazer receber vocês para falar de um tema tão relevante e que marca a Semana do Investidor, né, que está acontecendo em mais de 100 países ao redor do mundo. Então, vou pedir para a Ana passar algumas orientações aqui que são fundamentais para o nosso webinar, antes da gente passar a palavra para os nossos convidados. Obrigada e sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigada, Fê. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de vocês, quero agradecer ao público que está entrando aqui para assistir esse evento e também ressaltar que esse evento, esse webinar, ele vai ficar gravado no nosso site e também pedir para que vocês sigam o Ibracon nas mídias sociais, no Instagram, @ibraconnacional, e no LinkedIn também. Nós temos também o podcast que vocês podem acessar nas principais plataformas de streaming. Ô, Ana, e aproveitando, gente, é fundamental a participação de vocês nesse nosso webinar, tá? Nossos convidados estão aqui para trazer mensagens muito importantes, mas acima de tudo para ter essa troca, né, com o nosso público. Então, tem aqui no Webex, que é PIR, né, de perguntas e respostas. Mandem as perguntas para nós, que a gente endereça aí no decorrer do nosso programa. Lembrando que esse tema, auditoria independente, nesse contexto de finanças sustentáveis, é um tema que está totalmente alinhado às bandeiras da auditoria independente, né? O Coscodai vai falar um pouco sobre isso. E já, né, agradecer todo o apoio da equipe da CVM, equipe Ibracon, né, que se uniram para viabilizar também esse nosso programa hoje. É o primeiro ano que o Ibracon participa dessa Semana do Investidor Mundial, como eu falei, mais de 100 países hoje, durante essa semana, né, realizando eventos, webinars, palestras, reuniões, tudo com foco no investidor. E que também, né, no âmbito da auditoria independente, é um público fundamental para a gente levar informação de qualidade, confiável, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, mandem as perguntas de vocês. E agora eu vou passar a palavra para o presidente do Ibracon, né? Porque vocês vieram aqui para ouvi-los. Então, Valdir Coscodai, presidente do Ibracon, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, me ouvem bem? Perfeito. Ótimo, então. Fernanda, muito obrigado. Obrigado, Ana. Cumprimentar também o Márcio Vasconcelos. Um prazer estar aqui com você, Márcio, aqui. Queria também dar boa tarde a todos e todas. Vocês que espero que esse evento aqui atinja as expectativas de todos, né? Bom, como a Fernanda falou, a gente está participando como Ibracon nesta primeira vez aqui, nessa Semana Mundial do Investidor, né? Uma campanha global de proteção e educação dos investidores, de educação financeira, né? Que é coordenada pela CVM na qualidade de uma comissão membro da IOSCO, a Organização Internacional das Comissões de Valores Imobiliários. Os temas incluídos na agenda são temas sempre muito importantes e os temas centrais desse ano, né? Resiliência do investidor e finanças sustentáveis não poderia ser diferente. E falar de auditoria independente no contexto de informações sustentáveis, falar de auditoria independente no Brasil é falar também do Ibracon, o Instituto de Auditoria Independente do Brasil. E principalmente porque o Ibracon está completando 50 anos e desde seu início, né, tem uma história que se confunde com a história do atual mercado de capitais. Afinal, o Ibracon ajudou a escrever as principais regras do mercado lá no começo
e ainda hoje participa, atua de forma importante e tem a missão de valorizar a confiança da sociedade na auditoria independente, defender sua relevância, promover padrões de excelência nas atividades profissionais. Trabalhamos como um agente que participa da regulação da atividade de contabilidade e auditoria independente, e também trabalhamos para atuar como uma organização voltada para a proteção do interesse público. E eu queria comentar com vocês que nós aproveitamos desses 50 anos para estruturarmos um plano estratégico e as ações do IBRACON, considerando as discussões mais relevantes que temos no presente, né, e as discussões sobre o futuro de nossa atuação. Posso dizer que o IBRACON e as lideranças das firmas de auditoria estão hoje muito engajadas em fortalecer ainda mais a nossa profissão e, sobretudo, ampliar a contribuição e o legado de todos nós pelo mercado de capitais e a sociedade como um todo. E assim, nesse momento de transformação contínua, acelerada do mercado de sociedade, desenvolvemos um conjunto de 6 bandeiras que representam os pilares do que somos, do que defendemos e queremos posicionar diante de todos os interessados no trabalho da auditoria independente. Ainda mais, essas bandeiras norteiam os trabalhos do IBRACON. E no contexto de finanças sustentáveis, merece destaque a nossa primeira bandeira, que trata da relevância da auditoria. A auditoria é um dos elementos fundamentais no ecossistema de relatórios corporativos de uma empresa. E por quê? Porque uma empresa possui sistemas de controles internos e políticas que são implementadas, mantidas pela diretoria executiva, depois conta com um conselho fiscal, com comitês, conselho de administração, sendo esses últimos, né, aqueles que chamamos de os encarregados pela governança, e por fim, em geral, conta com auditores externos independentes, de forma obrigatória, aí no caso das companhias que são reguladas, ou por melhor prática nas demais empresas. E o direito comercial, a legislação societária e as normas profissionais determinam de forma clara que as responsabilidades pela condução dos negócios de uma empresa, o estabelecimento de controles internos, a estrutura de governança que seja apropriada, bem como a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são dessas pessoas que eu falei, são da administração das empresas. E, por seu lado, os auditores são pessoas independentes que agregam credibilidade para as informações que são geradas nos relatórios corporativos. E agrega para uma ampla gama de interessados, né? Desde a diretoria executiva, passando por os encarregados pela governança e, fundamentalmente, para o mercado como um todo, para os reguladores, acionistas e aqueles que se relacionam com a empresa, né? É inegável a contribuição que o processo de auditoria traz, que vai além da valiosa opinião sobre as demonstrações financeiras, seja por ocasião do entendimento dos testes de controles com sugestões ou recomendações, ou nas intervenções bem-sucedidas no preparo das demonstrações financeiras, na discussão de riscos e outros temas com a governança, tudo contribuindo para a maior credibilidade e também robustez do ecossistema de relatórios corporativos, né? Os estudos mostram que o auditor é considerado um ente fundamental para o adequado funcionamento do mercado. Fundamental na medida em que, mediante a emissão de uma opinião independente sobre o relatório apresentado pela empresa, ajuda a diminuir a assimetria informacional entre os participantes de mercado, né? Para isso, basta olhar o que os que governam a empresa, os acionistas mais próximos, né, que conhecem das informações da empresa e sabem tomar decisões, versus aqueles demais investidores que têm pouco acesso ou nenhuma informação sobre os dados. Então, o auditor ajuda a opinar sobre os dados que são colocados em público, né? E o IBRACON trabalha nessa primeira bandeira a fim de apresentar, a fim de falar da auditoria, porque no ambiente ainda que a gente vive ainda prevalece um certo desconhecimento ou falta de informação sobre a atividade da auditoria independente, que é o pilar da governança corporativa, e qual que é a contribuição para agregar a transparência e também a confiabilidade ao mercado. E para que
que se entenda de modo mais claro o papel do auditor independente, é importante que se conheça a natureza, a abrangência e os limites de sua atuação. Geralmente, o auditor independente opina sobre um conjunto de informações, né, um relatório produzido pela administração, para informar se este relatório foi preparado em todos os aspectos relevantes de acordo com um determinado critério. Pode ser de acordo com as normas internacionais, de acordo com o IFRS, práticas contábeis adotadas no Brasil. E o auditor não se confunde com o investigador, que possui metodologias, critérios, além de fontes de informações que são diferentes de um auditor independente. O investigador busca identificar fraudes, enquanto que o auditor trabalha com o intuito de opinar sobre demonstrações financeiras, observando sinais de possíveis fraudes ou erros relevantes, que, se observados, levará o auditor a buscar maiores evidências. Deixa eu trocar o fone aqui só um minutinho, pessoal, que minha voz deve estar sumindo. Estão me ouvindo? Continua ouvindo? Outro estava melhor, o anterior. Continua ouvindo? Tá bem baixo o seu áudio, Coscodai. Ruim. O anterior estava melhor. Não. Tentar mais uma vez? Vamos pedir um apoio da TI, Ana? E, enquanto isso, o que é importante a gente ressaltar, enquanto o Coscodai organiza aí a questão do áudio. Conseguiu? Agora Aê. voltar. Oi. Peço desculpas aí pela interrupção, é que provavelmente a bateria aqui do meu AirPod falhou. Então, eu comentei que o auditor não se confunde com o investigador, né, porque eles têm papéis diferentes, fontes de informações diferentes, portanto, as técnicas e os papéis são absolutamente diferentes, né? Então, o auditor busca colher evidências de fraudes e, se tiver alguma evidência que alguma coisa possa estar errada, ele vai buscar maiores informações e, portanto, ele não é um investigador, né? O auditor também não é um avalista, né? Nem assume responsabilidade pela viabilidade dos negócios de uma empresa, ou ainda não é responsável por prever condições futuras que podem levar a empresa a não se manter mais em continuidade operacional, né? Mas é importante notar que, diante de uma incerteza que possa aparecer, uma incerteza significativa em relação à continuidade dos negócios, ele discute com a administração para entender o contexto e observa se as divulgações necessárias nas demonstrações financeiras, nas notas explicativas, foram adequadamente feitas e, adicionalmente, ele chama a atenção dos usuários sobre essas incertezas presentes a partir de uma menção em seu relatório, né? E, novamente, no contexto de informações financeiras ou informações sustentáveis, merece aqui o destaque de uma segunda bandeira do IBRACON, da auditoria independente, que coloca o auditor como um agente de mudanças, né? Os auditores independentes sempre foram agentes críticos, né, na resposta dos negócios às transformações demandadas por investidores, órgãos reguladores, né? E no momento que vivemos, a gente acredita que podemos ser agentes críticos nas respostas que o regulador, que o investidor, que a sociedade demanda, né? Nas frentes sociais, ambientais e de governança corporativa, né? Acreditamos que temos uma contribuição fundamental a oferecer na geração de reportes que contêm informações confiáveis, consistentes, relevantes, comparáveis, sempre com o objetivo de criar valor às organizações e ao desenvolvimento sustentável de um país, né? Tanto, além da auditoria de informações contábeis ou informações financeiras, o auditor conta com expertise e as normas da profissão que o guiam para o cumprimento, para verificar o cumprimento das informações não financeiras, se elas foram construídas de acordo com um determinado critério em todos os aspectos relevantes, né? E aí é o caso
de informações não financeiras, só para dar um exemplo, é o caso de verificação de cumprimento de cláusulas de contratos firmados pelas empresas, auditorias de controles internos e as próprias informações ESG, né? No Brasil, como vem ocorrendo globalmente, os trabalhos dos auditores independentes têm ganhado relevância na asseguração das práticas ESG, que eu noteio cada vez mais os investimentos e a preferência dos investidores e dos consumidores em geral. E aqui merecem destaque dois movimentos. O primeiro deles foi a criação do International Sustainability Standards Board da Fundação IFRS, né, o ISSB, e, no Brasil, a criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamento sobre Sustentabilidade, CBPS, pela Fundação CPC. Um segundo movimento que merece destaque, que está em curso, são as guias e orientações já emitidas pela IFAC, que é a Federação Internacional dos Contadores, e aqui no Brasil, pelo IBRACON, para orientar os auditores independentes como trabalhar em cima dessas informações não financeiras ESG. Esses dois movimentos estão estreitamente ligados às informações confiáveis, consistentes, relevantes e comparáveis que citei anteriormente, né? E a pergunta é, como é que a gente vai conseguir obter informações que sejam relevantes e comparáveis, né? E a resposta para mim é que é aquela que surgiu de uma consulta global e debate internacional com os investidores, reguladores e com a sociedade sobre como divulgar, o que divulgar, e só tem uma resposta, né? O que divulgar e como divulgar tem que estar num lugar, num framework que seja utilizado por todos, né? E o ISSB tem cumprido esse papel, né? Que contou com o apoio fundamental da IOSCO, das comissões de valores e dos investidores, né? Que deu apoio à criação do ISSB e indicou para ele quais seriam os temas prioritários a serem tratados. E de fato, né? Se vocês, como devem ter acompanhado, no final de 2021, foram emitidos 2 exposure drafts. Um deles é falando sobre os requerimentos gerais para divulgações sobre sustentabilidade, né? E o 2 é já um tema que está sendo tratado, que é divulgações de temas relacionados a clima. Então, é um trabalho que já está andando, né? Mas além de informações que sejam relevantes e comparáveis, né, como está sendo capitaneado lá pelo ISSB e no Brasil CBPS, as informações precisam ser consistentes e confiáveis, né? E aqui entra o papel fundamental dos auditores independentes. A IOSCO declarou, num statement emitido em 15 de dezembro de 2022, um encorajamento para que os comitês IWSB e IESBA, que são 2 conselhos independentes dentro da IFAC, que eles construam normas globais de alta qualidade que possam nortear a asseguração das informações relacionadas à sustentabilidade, né? E nessa declaração, a IOSCO citou que, em comparação com os relatórios financeiros, os relatórios relacionados à sustentabilidade são mais desafiadores, né? Normalmente envolve um componente narrativo mais extenso, informações mais voltadas para o futuro e informações pertencentes à cadeia de valor do emissor, portanto, fora dos controles internos, né? Então, muito cuidado em relação a essas normas. É necessário normas específicas para guiar os trabalhos dos auditores. E a IOSCO declarou no statement que ela emitiu que tanto o IESBA quanto o IWSB considerassem as questões desafiadoras na medida que desenvolve as normas, né, que são essas questões de ter um componente mais voltado para o futuro, muito mais descritivo do que dados, né, estatísticos, considerar cuidadosamente o feedback recebido dos investidores em relação à priorização na asseguração de determinados itens, no caso aqui foi eleita a questão do clima, e considerar a inclusão de orientação sobre o uso de metodologias robustas e avaliações rigorosas para os riscos que o auditor avalia, né? E, por fim, a IOSCO encorajou tanto a IWSB quanto o IESBA a trabalharem
com outros no ecossistema para apoiar a capacitação de profissionais, fornecendo apoio e orientação conforme o caso. Enfim, aqui vocês percebem que tem um apoio muito grande para que essas informações sejam construídas de forma consistente e confiável, né? E o IFAC está trabalhando fortemente nisso, né? Existe um trabalho também em andamento para a construção de normas, né? Construção de standards, que é esse justamente o push dado pela IOSCO, né? Standards e normas de auditoria para futuro, para que as empresas possam, as firmas possam usar para fazer seus trabalhos, né? No Brasil, só um paralelo, no Brasil o IBRACON emitiu um comunicado técnico, né? Aprovando uma norma um comunicado técnico e mandou para o CFC emitir uma norma que foi aprovada pelo Conselho Federal, né? Que orienta os auditores como fazer a asseguração de informações não financeiras no relato integrado. Isso foi no início de 2021. Esse comunicado técnico ele foi emitido a partir de um guia que já existe lá no IFAC, né? E para os trabalhos em curso do IWSB, que visa produzir normas mais completas, o IBRACON tem entre seus associados um representante lá no board para participar do desenvolvimento dessas normas, né? E diante dos desafios trazidos pelas consequências trágicas das mudanças climáticas e conflitos socioambientais que refletem toda a sociedade, a normatização e a transparência em se divulgar ações, riscos e oportunidades socioambientais relacionadas ao mercado produtivo é urgente, né? E é urgente no contexto das informações ou das finanças que sejam sustentáveis. O IBRACON corrobora o entendimento do IFAC e apoia a construção de padrões globais que sejam sólidos, com a coordenação e alinhamento das iniciativas de normatização em diversas jurisdições para uma base compreensível, útil, comparável e consistente. O IBRACON também está junto com a IWSB no desenvolvimento de norma abrangente voltado à asseguração de relatórios de sustentabilidade, para que a auditoria mantenha padrões rigorosos de qualidade na asseguração dessas informações, como metodologias robustas, avaliações rigorosas de riscos, conforme foi a demanda trazida pela IOSCO, né? E o IBRACON enfatiza o relevante papel da auditoria independente como agente de mudanças nas respostas dos negócios, às mudanças ambientais, sociais e de governanças exigidas pela sociedade moderna, e reforça a confiabilidade e credibilidade que a auditoria empresta aos relatórios ESG. E esses dois aspectos estão refletidos justamente em duas das bandeiras que desenvolvemos e que norteiam os trabalhos do Instituto. Enfim, tentando ser breve aqui, Fernanda, espero ter cumprido com o meu tempo aqui, dei uma corridinha, muito obrigado. Passo a palavra para o Madison. Excelente, Coscodai. E Coscodai, na fala dele, trouxe, né, muito a palavra confiança, transparência, confiabilidade. E ali, né, a gente tem nas costas aqui do Coscodai o propósito do IBRACON, que eu acho que reflete tudo isso que ele trouxe aqui também, e muito da temática que a gente trata hoje, né? Que é a confiança que forma, que informa e que transforma. Transforma mercado, sociedade, e informa também, que é o que a gente está fazendo aqui hoje com o nosso público, dá as boas-vindas aqui, porque a gente teve uma quantidade de público que entrou após o início aqui do nosso evento. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E agora eu vou passar a palavra para o Madison. Madison, a palavra é sua, seja bem-vindo e obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde a todos, inicialmente, Coscodai. Obrigado pela apresentação, Fernanda, Ana Paula. Inicialmente, em nome da CVM, a gente só pode agradecer a iniciativa do IBRACON, né, de participar da Semana do Investidor. É algo que a gente precisa, né, desse apoio, precisa que os agentes do mercado conversem, debatam sobre o assunto, que a gente possa interagir, trocar informação e trazer o auditor aqui para dentro desse pequeno debate
né? Eu diria que é um debate muito pequeno, é só o mundo inteiro hoje fala disso, talvez as estrelas falem disso hoje também, e a gente precisa estar alinhado com isso. Eu acho importante isso, tá? Então, inicialmente, agradecer essa movimentação do Ibracon em se associar a essa discussão pública e prestigiando a nossa Semana do Investidor, como o Coscodai já disse. Bom, e assim, falar em finanças sustentáveis ou falar em qualquer tipo de finança, qual o rótulo que você queira dar, sem falar de auditor, sem falar da importância do papel do auditor e qual a participação que o auditor tem nesse contexto, falta um pedaço. É deixar você o assunto sem perspectiva, né? Alguém que tem que estar participando, alguém que tem que estar sempre engajado nesse tema, tem que ter o auditor. E não só o auditor como profissional, mas muitas vezes a gente esquece, e eu sempre defendo isso quando nós vamos palestrar alguma coisa, participar de eventos, a importância pública do auditor nesse contexto, né? O auditor é aquele profissional que ele vai dar a segurança primária das informações que são disponibilizadas para o investidor tomar a decisão, seja no ambiente corporativo, seja nas finanças pessoais. Quer dizer, o auditor ele tem essa importância intrínseca à função dele. Nós na CVM costumamos dizer que o auditor é o nosso analista avançado, né? Ele é o primeiro, ele é o que está lá dentro, ele é o que tem essa responsabilidade de fazer o que nós não conseguimos fazer em todo o tempo, né? Obviamente, isso traz muita responsabilidade, né? E traz muitos requerimentos, muita discussão com o cliente, mas esse é o papel do auditor. E a gente sempre prima para sempre externar a importância desse papel do auditor. Eu acho que acho que é a principal mensagem que a gente tem que passar quando a gente começa a falar de finanças, né, que é a importância do auditor. E agora, com esse novo viés, que não é tão novo assim, mas agora ele ganhou uma pujança muito grande, né, essa questão das finanças sustentáveis, né? Sem o auditor, e esse é o grande passo ainda que se tem que ter em relação à auditoria, a gente sabe que o auditor é imprescindível nesse contexto, a gente sabe que o auditor vai ser alguém importante nessa definição, e a gente agora tem que, através de geração de normas contábeis e normas de auditoria específicas, como bem pontuou o Coscodai, é que a gente vai começar a definir de uma forma mais pontual essa atuação. Como tem que ser essa atuação, em que pé se dará essa atuação, as salvaguardas para a profissão em relação a essa atuação, como o Coscodai disse também, temos sempre que lembrar que o auditor não é perito, o auditor ele não é alguém que vai analisar todas as informações que são disponibilizadas, ele faz por base de amostragem, como a gente sabe. Então, se por um lado o tema é empolgante, é importante, por outro ele traz uma responsabilidade imensa, né, para que a gente possa delimitar, modular essa atuação, para que ele possa realmente fazer a sua função, executar a sua função e ao mesmo tempo dar a salvaguarda que o mercado merece, precisa e exige. Tá? Então, eu acho que do início, para a gente abrir os debates, eu acho que essa é a posição que eu queria trazer para vocês, tá? Para quem está nos assistindo, né? Mas é assim, o auditor é peça-chave nesse movimento. E a gente vai andar junto com os auditores. Obrigado. Obrigada, Madison. E lembrar, pessoal, quem entrou já no decorrer do nosso programa aqui, que está aberto para envio de perguntas, tá? Então, utilizem aqui a nossa sessão de perguntas e respostas para que vocês possam encaminhar a pergunta de vocês. E tem uma pergunta aqui que eu acho que ela, por si só, já daria um webinar, tá? Já dá para falar só dela. E aí eu vou precisar da ajuda dos dois, Coscodai e Madison, para trazer pontos de vista aí da auditoria e da CVM. Quais são, no momento, os maiores desafios para a auditoria e para a CVM? E aí? Márcio, quer começar ou eu começo? Posso começar. Bom, Aí, independe de quem começar, vai estar com um problema sério. Isso aqui é para 3 horas de live, mas tudo bem, vamos lá. Eu diria que, como regulador, o nosso principal problema hoje é
como eu disse, nós não temos ainda uma regulação específica, tanto do ponto de vista contábil quanto de auditoria, né? Então, assim, como eu executo o lado de cá, né? Aquela pessoa chata que fica perturbando os auditores e o mercado, querendo, né, informações precisas e preciosas para serem passadas ao mercado, eu reputo como principais problemas hoje esse encontro de uma norma única, de uma norma que possa atender a todos, que é uma norma que possa permitir comparabilidade entre as diversas informações, né? É, e aí, por diversos motivos, nós temos questões, cada país tem sua questão, ambiental registrada e figurada de um jeito, isso pode interferir nessa norma, na aplicação da norma. Existem questões culturais, mas o grande problema hoje que eu vejo principalmente o nosso mercado, eu só posso falar de CVM hoje, nós temos um problema sério para não estarmos descasados com o resto do mundo. Quer dizer, ao mesmo tempo em que a IOSCO recomenda e dá um empurrão, né, como diz o Coscodai, no IFAC, para que gere essas normas, é importante que a gente também esteja atento ao que está acontecendo. Então, a gente não pode abrir mão desse compasso. A gente tem que ficar atento ao que está acontecendo internacionalmente. Isso, o ISSB já foi criado, a gente já tem um grupo brasileiro, que a CVM participa ativamente desse grupo. A nossa área, especificamente normas contábeis e auditoria, ela está participando. Então, o grande desafio, eu acho, que se eu pudesse resumir de uma forma simples, né, o nosso maior desafio hoje é não perder esse trem, né? A gente tem que estar, ao mesmo tempo, atento para as nossas necessidades locais, atento para as nossas necessidades globais, mas também não podemos ser morosos, né? A gente não pode ficar olhando e debatendo o que se acontece uma vez adotado esse padrão. Então, eu acho que esse é o principal. E com isso tudo, gerar informação fidedigna, o mais breve, o mais perto possível do que a gente entende como aceitável e boa para o usuário, para o investidor poder tomar a decisão dele. Eu acho que, assim, é assunto para 3 horas. A gente tentar resumir em uma frase é esse. É gerar informação boa e relevante para o usuário da informação, de uma maneira global, obviamente. Hoje os mercados são globais, então não adianta falar só em termos de Brasil. Mas, Kodai, se você conseguir também uma frase. Sendo bastante breve aqui, e especificamente desafios em relação a esse tema que a gente está discutindo, né, de finanças sustentáveis, eu acho que é um desafio que não é só dos auditores, né, mas também é dos auditores, e os auditores precisam se conscientizar disso, né? O mercado, na verdade, precisa se conscientizar. Aqueles que escrevem na mídia, aqueles que preparam as informações, reguladores, todos precisam entender que esse tema ficou imprescindível e ele precisa ser conhecido, né? Os auditores precisam entender as mudanças, as demandas do mercado e estar aptos a oferecer aos stakeholders o que eles precisam. E aí, juntando com o que o Madison falou, né, sem se descasar das melhores práticas internacionais, né, que tem surgido, que tem sido o debate, né? E para isso é preciso acompanhar, participar dos debates e ter uma visão aguçada, né? Ter uma visão que seja do todo, né? Vai precisar de conhecimento cada vez mais diverso, né? Novas expertises, né? E para isso o auditor vai precisar investir tempo, estudar, né? Se dedicar para isso. A gente tomou uma decisão aqui no Brasil que é muito bacana, né? O Ibracon é parte disso, a CVM tem participado, que foi a criação do CBPS, que é o Comitê de Pronunciamento sobre Sustentabilidade. Isso vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito o debate aqui no Brasil, levar para aqui em português, ao vivo, com preparadores, com investidores, um debate muito, muito profundo sobre essas questões de sustentabilidade e ser um dos porta-vozes para dialogarmos com o ISSB. E lá no CBPS, né, além dos participantes, né, que fazem já parte do CPC, e a gente tem B3, tem a Brasca, CFC, a FIPECAF, APMEC, né, o próprio Ibracon, né,
Também temos representantes dos reguladores, o Márcio citou, né, tem 2 representantes da CVM, tem 2 representantes do Banco Central, tem representantes dos investidores lá, enfim, é um grupo muito bacana. E isso tudo precisa de investimento, né? A gente tem que estar qualificado, em condições de entender as demandas, em condições de entender o que significam aquelas divulgações, né? Eu acho que esse é um grande desafio, é formar conhecimento, estar capacitado. Perfeito. E também o Madison comentou um pouco, o Cuscodai também trouxe isso na fala dele, né? Da IOSCO, essa interação. E tem uma pergunta aqui que está direcionada ao Madison, se ele poderia nos explicar como é que tem sido esse acompanhamento por parte da CVM, né, junto à IOSCO, em relação às temáticas de ESG. Como que se dá, né, essa interação? Bom, Fernanda, como eu falei rapidamente, né, na primeira fala, mas a nossa interação, eu posso dizer que ela é constante com a IOSCO. Os grupos de debate, né? A gente tem acompanhado nos últimos 2 anos, nós perdemos a questão presencial, nós tínhamos sempre essa questão presencial, agora nós temos feito debate virtual, online, mas nós temos participantes ativos aqui da nossa superintendência acompanhando esse tema, tá? No nível da IOSCO. Temos a nossa área de normas da CVM também, a Superintendência de Desenvolvimento de Mercados, que acompanha o tema, né? Isso voltado mais para a parte global, né, de atuação das companhias, efeitos em termos normativos. E a parte de contabilidade e auditoria mais feita pela nossa área aqui, Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria, tá? Mas até para passar para o público, às vezes, que não tem esse conhecimento, nós não apenas acompanhamos, tá? É muito comum nós interagirmos com os diversos participantes da IOSCO. Nós felizmente, nós temos uma posição muito ativa em termos de oferecer sugestões à IOSCO, oferecer melhorias redacionais, debates. Tá? Nós temos 2 pessoas que participam diretamente dos debates da IOSCO, que são nossos contatos, né, internos, e assim, a nossa participação é muito ativa. A gente pode dizer que, em termos de normas de ESG na IOSCO, nós somos bastante ouvidos, nós somos bastante passamos a adotar, de alguns anos para cá, uma postura ativa, quando nós passamos a oferecer sugestões, passamos a oferecer recomendações, passamos a interagir de uma forma mais fundamentada para que isso se realize. Ou seja, em relação ao tema, a gente, do parte da IOSCO, principalmente, nós temos um acompanhamento, eu diria que para e passo, tá? Não tem, nós não estamos descasados, tá? Então é algo que nos deixa muito felizes. E aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que tem essa interação, a gente consegue dar essa conosco, né, em termos de participação, a gente também aumenta a nossa importância do que a gente tem a dizer sobre o tema. Então, é algo que fica dos 2 lados, né? Você tem eu diria, um ganha-ganha, né? Ao mesmo tempo que você ganha projeção, você ganha responsabilidade. Isso é muito importante, é muito interessante, né? A gente acha isso muito bom. Então, assim, em termos de participação, a gente, essa carta, por exemplo, que o Coscodai falou, né, da IOSCO mandando ao IFAC sobre isso, a gente soube que ela ia sair antes que ela saísse, né? Então, assim, é algo que nos dá assim que nós somos signatários da IOSCO, né? Nós não somos só participantes ou convidados, nós assinamos essa declaração, temos cadeira cativa. Então, é muito interessante isso, foi até boa essa pergunta para a gente passar isso. A gente tem esse retorno, a gente sabia que ia sair essa carta, né? E saiu, e muito nos alegrou, porque, independente de qualquer questionamento, ó, as teses de normas e tal, o IFAC hoje a gente considera, eu pelo menos particularmente falando, considero que são os mais preparados hoje para emitir normas, né, do gênero. Tem a experiência de anos fazendo essa normatização.
Se vão ser boas, ruins ou necessitar de ajuste, é outra história. Mas hoje, quem tem essa expertise básica, considero que seja o IFAC, hoje, né, nesse momento. E é aquilo que o Coscodai falou, nós temos que formar conhecimento, formar opinião para poder ajudar nesse debate também. Tá? Não sei se eu consegui responder, mas era isso. Não, perfeito, e muito importante ouvir sobre essa participação brasileira, né? A gente tem ouvido de outros especialistas também nos nossos webinars, essa participação ativa da contabilidade, da auditoria, né, no âmbito internacional. Então, é muito importante esse seu ponto de vista, Madison. E tem uma outra pergunta, do Carlos Eduardo, aqui pelo chat, e ele direciona para os dois, né? Mas ele quer saber se, quanto a esses comitês técnicos de sustentabilidade, esses atuais, né, que estão surgindo, se tem algum cronograma de evolução de trabalhos ou se a fase ainda está muito inicial, organizando ainda essas atividades. Começando aqui, Márcio, de fato é bem recente, né? Você vê que a audiência pública da Fundação IFRS para a criação do ISSB aconteceu e foi divulgado lá em Glasgow, né? Em novembro, se não me engano, do ano passado, e tem duas normas em audiência, são as duas primeiras, né? Então, eu acho que ainda temos mais uns 3 ou 4 anos aí para que tudo isso esteja em place, tudo funcionando com todas as normas emitidas, né? Isso não prejudica a elaboração de relatórios de sustentabilidade no começo, né? Temos alguns frameworks que são direcionadores, né? Temos o GRI, temos alguns outros aí, o GRCT, que é o mais adotado no Brasil, quase 80% das companhias adotam, né? Então, mas é um trabalho que ele precisa ser construído para assegurar mais confiabilidade e comparação entre as companhias. Então, é um trabalho que ainda demora alguns anos, mas ele está andando com prioridade. Quando você fala que é prioritário, a coisa vem rápida, né? O EFRAG emitiu um conjunto de normas para países da Comunidade Europeia, um conjunto de 13 normas, já estão todas prontas, né? E diversas outras informações que têm sido requeridas, demandadas aí para a CVM. A CVM agora tem diversas informações que são requeridas de sustentabilidade que devem ser divulgadas no formulário de referência. O Banco Central também pediu, a SEC também pediu uma série de informações em relação ao clima, né? Então, eu acho que a gente tem ainda algumas fragmentações aí para cuidar, mas a gente está num caminho que não tem volta, não. Algum complemento, Madison? É uma coisa rápida. Assim, eu sempre gosto de Carlos Eduardo, a pergunta do Carlos Eduardo. O interessante é o seguinte, como o Coscodai disse, é tudo muito novo. É algo que, apesar de nós começarmos a aplicar, e né, diria que já começamos a aplicar isso, né, de um jeito que seja embrionário, né, algumas empresas mais embrionário, outras não. A CVM passou a exigir agora, para 2023, o formulário de referência. É algo que vai levar algum tempo de maturação, isso é óbvio, né? As melhorias surgirão, serão necessárias, mas assim, eu reduziria as expectativas para que ocorra no próximo ano, né? Eu acho que o próximo ano será o grande, chamar assim, berçário, laboratório das primeiras divulgações já voltadas com esse tema, de uma forma mais precisa, de uma forma mais profunda. Mas é um processo contínuo, é um processo que eu vejo, como o Coscodai disse, para alguns anos, e não volta mais, e tudo aquilo que não volta mais, ele vai evoluir constantemente. Eu acho que ele não para mais, esse tema vai estar sempre em voga, né? Então ele é um tema eterno agora, acho que daqui para frente é um tema eterno e só de melhoria. A gente percebe aqui nas perguntas do chat que o público está preocupado, está curioso para essa questão de prazo, de data, como é que vai se desenrolar os trabalhos. E tem uma pergunta aqui do Kiran sobre os primeiros relatórios ESG, ISSB e CBPS para empresas listadas no Brasil. Quando que a gente, né, passará a ter já esses relatórios? Quando que a gente
pode contar com isso. E ele traz também as normas para relatórios parecem muito mais complexos do que os relatórios ESG publicadas hoje. O que vocês acham, opinam sobre isso também? Fernanda, Kira, obrigado pela questão, né? O Ibracon já divulgou no ano passado uma pesquisa ampla sobre informações sobre sustentabilidade, né? Esse ano está para divulgar novamente essa pesquisa. Já tem muita informação no mercado, já tem muita. Grande parte das companhias já divulgam informações que contêm informações sobre sustentabilidade, né? Então, informações ESG estão divulgando lá, né, compromissos assumidos, nem tantos, mas tem algumas questões. Então, as informações já estão aparecendo, né? Então, elas já têm. O que vai mudar é a comparabilidade entre as companhias, os frameworks sejam os mesmos, os critérios de preparação que sejam os mesmos, né, a consistência das informações, e assim como a CVM já demandou que, se você divulgar um relato integrado, né, que é um outro conceito, você tem que ter a asseguração do auditor independente, e é isso que tende a ser também a questão que vai prevalecer, né? Então, informações que tenham um padrão mais homogêneo, informações que sejam interligadas com as demonstrações financeiras, porque também isso é extremamente relevante, né? Você não pode divulgar um impacto muito grande que o teu negócio vai sofrer por conta da diminuição de gás de efeito estufa e não ter nada refletido lá nas notas explicativas das demonstrações financeiras, né? Então, eu acho que é um processo que vai ter ainda muita evolução para ser feita, né? Uma contínua melhora, como o Madison falou, né? Emprestando um pouquinho, Madison, do que se disse aí, para que a gente tenha essas informações cada vez mais abrangentes, mais ligadas à estratégia de negócio das companhias. Bom, só para contribuir, eu acho que exatamente esse é o ponto. A informação nós já temos algumas, né? A CVM colocou já no formulário de referência para 2023 algumas outras informações, já na forma estruturada, que já muda alguma coisa, que já permite uma certa comparabilidade. Agora, volto a dizer, o grande desafio é nós termos um framework único que permita essa comparabilidade, em que termos ele sairá, como será exigido. E veja, assim, eu entendo que, na linha do que já falamos, né? Acho que o formulário de referência hoje já é o primeiro grande balizador para 2023. Eu tenho quase que certeza, eu não posso falar em nome das outras áreas da CVM que cuidam disso, da CEP, né, principalmente, mas eu acho que à medida que os primeiros formulários de referência foram chegando e for feito um trabalho em cima disso, provavelmente para 2024 a gente já vai ter alguma melhoria, porque provavelmente já teremos alguma norma específica. Então, é isso. Eu acho que é uma coisa contínua, né? Mais uma vez dizendo, foi dada a largada. Se, por um lado, né, é um assunto que já tem algum tempo a gente está desenvolvendo agora, eu confesso a vocês que eu nunca vi um assunto ter tanta urgência e ser tratado de uma forma tão, como diria o poeta, avassaladora como está sendo esse tema agora. Né? Esse tema agora ele está... É o mundo inteiro falando disso ao mesmo tempo, procurando saída, procurando soluções, procurando parâmetros, procurando normas. E eu entendo que 2023 vai ser o grande ano da mudança, né? Que você vai começar a se fazer juízo de valor sobre a informação ESG. E aí sim a gente vai começar a normatizar isso de uma forma bastante segura. É isso. Na reta final aqui, né, do nosso bate-papo, porque a conversa quando flui, né, o tempo passa muito rápido e, né, a gente já está aqui nos 10 minutos finais e tem uma pergunta da Marta, que é sobre o papel da auditoria independente da CVM no combate a greenwashing. Também é um tema, né, tem se falado muito a respeito, né? E que é uma preocupação constante do investidor, né, que está mais engajado nas causas ambientais. Então, qual é o papel da auditoria e da CVM aí nesse contexto de combate ao greenwashing?
Eu posso começar a falar algumas questões. Acho que primeira coisa que precisa acontecer é ter é concluir o trabalho, esse trabalho que tem ali do ISSB, que tem aqui no CBPS, ter um avanço nessas informações, o que divulgar, como divulgar, o que é materialidade, o que não é materialidade. Então, acho que tem que ter um avanço nesse papel. E eu acho que uma preocupação, greenwashing, é se essas informações elas são, de fato, representam o que a companhia está fazendo no seu dia a dia, né? Quer dizer, as companhias, se a gente for pegar o que elas fazem, né? Elas procuram fazer relatórios que visem, de uma maneira descritiva, contar a história de qualquer estratégia de investimento, no que eles estão investindo, como que eles estão investindo, tal, e trazer os impactos, né, os riscos em relação a questões socioambientais, né? Então, o que vai acontecer é que, com as normas de como divulgar, como fazer essa divulgação, ela vai ajudar a que as informações sejam melhor estruturadas. E aí vem a auditoria, né, a asseguração que o auditor faz, no sentido de, com todo o entendimento que ele tem da companhia, dos negócios, dos riscos, com todas as informações que ele conseguiu levantar na auditoria das emoções financeiras, ele vai ser capaz de olhar para esse relatório, se posicionar, emitir uma opinião sobre se o que está sendo divulgado lá responde à realidade, em todos os aspectos que sejam relevantes de acordo com o critério que for desenvolvido, né? Então, eu acho que o combate a greenwashing, ele passa por um processo que não é só do auditor, não é só do regulador, mas estou me adiantando aqui, né? Mas é um processo estruturado em que aqueles que fazem os relatórios corporativos, eles vão ter que tomar uma série de ações para que essas informações sejam verdadeiras. E, logicamente, que o auditor tem um papel fundamental na medida que ele assegura a confiabilidade dessas informações. Madison, eu falei alguma coisa de regulador, não devia ter falado, mas complemente, por favor. Não, sem problema. Não, foi ótimo, porque você deu exatamente o cenário. A atuação do regulador, ela vem depois disso tudo. Depois disso tudo que você explicou. Quer dizer, você primeiro tem que ter uma norma, tem que ter um padrão de reporte, tem que ter a divulgação. O auditor tem que fazer um juízo sobre aquela divulgação, se ela está coerente, se ela tem relevância, a materialidade, qual o impacto disso, para que ele possa emitir uma opinião. Diante desse cenário todo posto, é que o regulador efetivamente entra. Eu estou olhando da parte da supervisão. A gente está falando de greenwashing, né? É aquela coisa combater a informação errada, né? E o regulador ele só vai entrar nesse final. O que a gente pode fazer de forma preventiva são as normas, né? Que são as mesmas normas que o auditor vai usar para formar a opinião dele, mas vão ser as mesmas normas que a empresa vai usar para montar o seu relatório, para divulgar suas informações, vão ser aquelas que nós vamos usar, eventualmente, para punir a quem de direito, ou exigir a melhoria, ou exigir a correção. Então, eu não gosto de falar punir, porque parece que a gente está aqui só para punir, né? A gente está aqui para melhorar a informação. Esse eu acho que é o ponto. Né? Então, assim, o regulador ele trabalha muito em duas etapas. Né? A gente trabalha muito na formação da norma, quando nos é permitido interagir para formar essa opinião, que é o caso, e após, quando o produto é emitido. Então, eu acho que respondendo essa pergunta, quer dizer, a nossa atuação está muito hoje participando do processo e, ao final, fazendo a exigência de complemento da informação, de melhoria da informação, e, se for o caso, punir pela informação não fornecida dentro dos conformes da norma. Obrigada, Madison Coscodai. Eu tenho aqui uma última pergunta, já finalizando aqui o nosso webinar, direcionada para o Coscodai e para o Madison. Como se dá a interação entre Ibracon e CVM? Quem começa? Posso começar de novo, Márcio?
Pô, é uma interação muito bacana, né? Existe um acordo de cooperação. A CVM é uma autoridade, é um regulador, né? Então, para que tenha uma interação de uma forma mais ordenada, né? É preciso que haja, para poder fazer isso, um acordo de cooperação, um termo de cooperação, né? E a CVM celebrou, junto com o IBRACON, o intercâmbio de conhecimentos técnicos, né? O intercâmbio de normativos na área de contabilidade e auditoria. Isso foi em novembro de 2021, né? Publicado no Diário Oficial e tudo mais, né? E esse acordo é muito importante porque ele possibilita uma cooperação técnico-científica e institucional visando o intercâmbio das experiências que a CVM tem, das experiências que nós no IBRACON aprendemos, né? E também possibilita outras coisas, como realização de cursos, palestras, que é o caso aqui agora, a gente está fazendo isso junto, né? Seminários, etc. Tudo para quê? Tudo com o objetivo de aperfeiçoar contabilidade, auditoria e a governança, né? Tudo no âmbito de atuação da CVM, né? Então, essa cooperação pode acontecer por meio de intercâmbio de informações, métodos, e tudo que seja para aperfeiçoar a emissão e a disseminação dessas normas, né? Nunca se discute lá, por exemplo, nesses trabalhos, nesses trocas de informações específicas sobre um caso concreto de um emissor A, B ou C. É tudo no contexto institucional. E para o IBRACON tem sido fundamental esse acordo de cooperação e a abertura para uma discussão franca e profunda que o Márcio, na área dele, tem, e algumas outras superintendências, para que os auditores conheçam quais são as preocupações da CVM. A gente chegou a discutir recentemente, né? O que precisa melhorar em processo aqui, ali, lá, ou então em segmentos de indústria, ou alguma indústria específica, né? O que precisa fazer mais aqui ou menos ali, quais são os calos que tem por lá, e nós também, muitas vezes, levamos, Márcio, nos ajude aqui, a gente precisa mais isso, mais aquilo. Enfim, é uma troca de informações absolutamente relevantes, tudo isso para construir um mercado de valores imobiliários cada vez mais seguro, no meu ponto de vista. Deixa eu só complementar, quer dizer, mas diante da explanação do Coscodai, não tem muito o que complementar, né? Foi perfeito. A única coisa que eu queria deixar claro, assim, é sempre bom, né, como órgão público, a gente deixar claro, que às vezes fala muito, mas são detalhes, e o Coscodai citou isso. Nós não tratamos de assuntos específicos, né? Nós não tratamos de assunto de interesse de A, de B, de C, de algum membro do IBRACON especificamente. Todos os nossos assuntos são com a visão sistêmica da coisa. Aquilo que está sendo visto pelo auditor no dia a dia, ele traz essa percepção para a gente debate essa percepção da mesma forma que nós temos alguma percepção sistêmica de alguma coisa, levamos aos auditores. Então, deixar isso claro, né? Nós não tratamos de interesses de A, de B, de C, de D. Nós tratamos do interesse sistêmico da atuação do auditor e das normas de contabilidade, efetivamente, né? Que acabam sendo reflexo, né? Sendo o objeto principal do trabalho do auditor. Então, só para fazer essa parte. Era isso. Perfeito. E para sermos pontuais aqui, né, que é nossa característica também, vamos preservar. Agradecer primeiramente a todo mundo que se posicionou aqui no chat. Vocês não fazem ideia dos agradecimentos, parabenizando pessoas que se disseram aqui que estão iniciando com investimentos e que não sabiam de grande parte do que a gente falou aqui. Então, gente, missão foi mais que cumprida, né? Esse era o propósito do nosso bate-papo de hoje. Lembrando que a CVM está conosco também na nossa Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente. Presidente da CVM na abertura, com uma palestra, normas internacionais de contabilidade também sendo debatidas por representante da CVM. Então, vou pedir para a Ana colocar o link aqui do nosso evento e agradecer novamente que todos vocês ficaram conosco até agora. A gente sabe que nesse mundo virtual, né, termina uma reunião, já vai emendar em outra. Então, vamos respeitar o prazo. Agradecer novamente, Madison. Muito obrigada
toda a equipe CVM que nos ajudou a colocar esse evento de pé, Coscodai, muito obrigada também, mensagem super importante sobre auditoria independente e finanças sustentáveis. Semana que vem, não, ano que vem, na próxima Semana Mundial do Investidor, a gente espera estar juntos novamente, Ibracon e CVM, muito bacana essa oportunidade, esse bate-papo aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra, né, na conferência ou numa próxima oportunidade aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Coscodai, Ana, Madison. Uma satisfação estar com vocês todos aí. Muito, muito, muito bom evento. Muito obrigado, Madison, Ana, Fernanda, e um grande abraço a todos e todas. O convite. Boa tarde a Obrigada, todos. gente. Tchau. Tchau.